Graças a Deus por esta boa oportunidade. Foram meses de preparação dessa reunião, foram muitas orações, muitos sinais que a gente pediu e Deus deu os sinais, e até sinais que a gente não tinha nem pedido para dar, o Senhor nos deu. Ainda hoje, Deus deu mais um sinal que a gente vai compartilhar aqui com toda essa reunião. Damos graça aí pela participação, agradecidos a Deus, né, pela participação do irmão Eduardo, junto da gente também, porque isso traz peso para essa reunião. Para a participação de hoje, estamos contando aqui com o Elson, com o Simael, e tem a irmã Ivete também, a irmã Ivete lá do norte de Minas, examinadora, mas ela está aqui, está na reunião. Se ela sentir de participar, ela vai ser ali, se colocar. Eu quero ter uma falinha aqui, e ela participou das reuniões, mas ela teve alguma indisposição agora, perto da hora da reunião. Irmão Elson, seja bem-vindo aí à participação nessa reunião. Que Deus te abençoe. Suas palavras iniciais. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Também é uma alegria estar junto dos irmãos, aprendendo muito, né? Toda vez que a gente se reúne para tratar da obra de Deus, é um aprendizado. E hoje Deus vai dar a graça da gente compartilhar com os irmãos tudo que o Senhor deu para nós, a graça de aprender. Seja bem-vindo. Junto de nós também está o irmão Simael, que é lá do norte de Minas, região de Montes Claros. O irmão Elson, da região de Uberlândia, está aqui junto de nós também. Irmão Simael, seja bem-vindo. Deus seja louvado. Também agradeço a Deus por estar participando hoje junto com todos vós conectados aqui, irmãos de diversas localidades do estado, irmãs também. Isso é muito bom. Um estado grande, mas com representantes aqui para finalizar esse sexto ciclo que, graças a Deus, o Senhor muito nos ensinou. Todos que assistiram levaram bastante conhecimento e cremos que cada um daqui também vai levar conhecimento para as vossas regiões. Não é para segurar conosco, é para a gente distribuir esse conhecimento. Que Deus nos ajude nessa tarde. Muito bom. Seja bem-vindo, então, irmão Simael. Lembrando aí que esta reunião, chamada de reunião técnica, neste ciclo, a gente não vai falar de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a gente não vai falar de claves, de pentagramas e de compassos, sim, de ritmos iniciais, que é uma confusão aí que sempre temos, né, no ar. Mas também não será uma reunião pautada em conselhos por tópicos de ensinamento. Essa reunião de hoje, ela trata mais de reflexão, a gente entender o momento que a gente está vivendo, o momento que a humanidade, de uma forma geral, passa e onde que nós estamos inseridos dentro desse contexto, então. Para nós iniciarmos, nós vamos compartilhar um slide. Eu pediria que não risquem o slide, não rabisquem o slide, porque essa reunião está sendo gravada. Então, se a gente rabiscar o slide, vai ficar ali com um risquinho de lembrança, né? Mas então não vamos fazer assim hoje. Nós vamos falar sobre a presença da música no nosso meio. A música, ela se faz presente desde que mundo é mundo. Lá no Gênesis já teve o pai de quem tocava órgãos, por exemplo, né? Dos que tocavam flautas. Sabe-se lá como é que essas flautas eram feitas, de osso, de bambu, ou de que material outro fossem feitos. Mas o certo é que a gente quer começar essa reunião hoje, irmãos e irmãs, estabelecendo um paralelo da música atual, do momento da música atual, com o contexto bíblico que a gente tem. Então, o que a gente vai buscar nesse primeiro momento é estabelecer um paralelo. Olha, isso aconteceu lá nos tempos bíblicos, hoje acontece assim. Não é igualzinho, não é exatamente do mesmo jeito, mas nos traz lembrança, nos remete à lembrança, nos faz entender que poderia ser algo assim. Então vamos entender esta primeira parte.
Irmão Elson? Irmão Simael, qual dos dois? Ô, Simael, Simael. Simael caiu? eu não estou vendo. Parece que a Minha conexão não internet, perdoa, irmãos, minha internet, eu perdi a caiu. conexão bem no momento que o irmão João estava falando. Então já Faz está na sua parte. hora de falar, então. Vai lá. Então nós vamos começar fazendo um paralelo com a ordenança que Deus deu a Moisés para construir duas trombetas de pratas. Observe que o nosso Deus, ele é detalhista, ele é organizado e determina com detalhes aquilo que é para nós fazermos. E aí determinou que seria duas, não era três nem quatro, que a categoria do instrumento seria trombetas e o material também que seria de prata. Podemos fazer um paralelo com os tópicos de ensinamento, que estão compilados no Manual de Orientação Orquestral, que determina, orienta a ter quantidades ideais para uma melhor sonorização, a categoria dos instrumentos, materiais adequados de cada instrumento. Por exemplo, um saxofone de plástico não é um instrumento, um material adequado. Porém, uma boquilha do saxofone de metal também não é adequada. Então, observa que, como está lá em números, o nosso dia a dia hoje, as nossas orquestras estão organizadas, fundamentado também nesse texto bíblico. Observa também que era designado quem poderia tocar, eram os sacerdotes que poderia tocar. Agora, o mais importante é que tinha os toques específicos. No momento para reunir a congregação, tocava-se retinindo, com estridência, mas a partir do momento que a congregação estava reunindo, tocava-se sem estridência, sem retinir. Tinha os toques para partir para a batalha. Agora, se o toque fosse incerto, no momento de reunir para partir para a batalha, desse um toque para recolher-se às tendas. O inimigo atacaria facilmente. Hoje também é da mesma forma. Para cada hino, para cada ocasião, tem uma forma específica, uma interpretação que vai trazer o sentimento adequado para o momento. E lá em Crônicas também tinha quem poderia tocar. Os sacerdotes eram aqueles autorizados para tocar as trombetas. Os outros instrumentos próprios daquela época, construído, lá fala assim, construído por Davi, poderia ser tocado pelos levitas. E tinha também os hinos definidos. Davi era um compositor. Davi não era levita, mas ele valorizava a parte musical, o ministério dos levitas. Assim como o ministério hoje na obra de Deus, eles não tocam na orquestra, mas eles nos apoiam, eles fazem essa conexão ministerial, nos orientam, assim como Davi orientava e constituía aqueles que iam cuidar e iam tocar na presença de Deus. Mas tem outros pontos bíblicos que podemos também fazer esse paralelo nos nossos dias de hoje. Temos mais dois pontos bíblicos aqui a citar, depois tem mais outros dois. Então vamos lá, vamos lembrar a história de Davi e Saul. A história de Davi e Saul é muito conhecida, muito recorrentemente trago a lembrança. Mas vamos tentar colocar um outro olhar sobre essa história. Será que Davi chegava ali e entrava na tenda, abria a porta, Saul, cheguei, toquei cinco, seis pautas ali, ou um hino que fosse, e pronto, o espírito já foi embora? Dá a entender que não, porque tem uma palavra lá, um segredinho até, fala assim, que ele se acalmava, e acalmar não é num instante, ele vai se acalmando. Então, dá a entender que Davi tocava por um tempo maior, e esse tempo maior que Davi tocava, que fazia então o espírito mal ele se acalmar e o espírito mal se afugentar dele. Então a música tem esse poder. E será que isso não nos remete à lembrança nos nossos dias, na meia hora dos nossos cultos? É um momento que alguém está tocando e que alguém vem ali com a tribulação do dia, com alguma coisa que não deu certo, com uma necessidade, com uma aflição, até mesmo com alguma perturbação, se for o caso, e daí a meia hora vai lhe acalmando para que ele possa
participar de um santo culto. Davi, como o Monte Maior colocou, Davi era compositor. Então pode até ser que Davi, na arte da composição, tenha chegado ali e na hora Deus iluminou, ele fez um hino, um cântico e o espírito mal foi embora. Mas hoje não, hoje nós temos um roteiro com materiais próprios para o nosso trabalho, então é necessário que a gente estabeleça esse paralelo. Pode ser isso que acontecia e nós não temos a mesma ferramenta nos dias de hoje. Uma outra informação que a gente tem é lá em Crônicas 5, onde dizia que os sacerdotes executavam seus instrumentos em pé. Será que isso não nos traz a lembrança, o primeiro hino e o último hino que a gente canta em um culto hoje, em pé? Nós elevamos as nossas adorações a Deus. Mas hoje tem lá a orientação para que a orquestra sente-se, por questão ergonômica, mas quantos anos foi tudo em pé? E será que isso também não nos remete à mesma lembrança de algo que aconteceu no tempo bíblico e hoje está acontecendo no nosso meio também? Não é o mesmo Deus? Né? Então, igual a gente falou, essa reunião de hoje é uma reunião de reflexões, de trazer a nossa lembrança, algumas passagens, e construindo essa reflexão, pois isso nos remete sim à lembrança do início do culto. Mas nós temos mais informações ainda. É interessante, né, irmãos? A gente começa a refletir e às vezes até se perguntar por que é desse jeito? Por que o nosso culto segue essa linhagem? Por que funciona assim? Aí a gente começa a pesquisar e começa a entender que tudo tem um embasamento na palavra de Deus, seja por mandamento do Senhor ou por exemplos que o povo de Deus fazia. Como já foi dito, Davi escreveu tantos hinos, tem os salmos lá, né? Salmos de Davi. Meu Deus, cada texto maravilhoso que falava das suas angústias, da sua alegria e da sua confiança no Senhor. Então o nosso culto hoje, a gente se for observar, ele segue muito dessa linhagem do que o povo de Deus, do que aquele povo que o Senhor escolheu para servi-lo, fazia lá no passado. E como aqui a gente pode ver no slide, o capítulo 6 de 2 Crônicas, há um momento de oração. Salomão, segundo o texto bíblico, fez um pedestal e ele subiu em cima daquilo ali e joelhou para agradecer a Deus por tudo que o Senhor tinha feito da ocasião ali da inauguração do templo. Houve, após tocar o hino, a manifestação do Senhor que foi muito grande. Ou seja, funcionou como uma confirmação que Deus aceitou tudo aquilo ali. E Salomão, nada mais do que natural, agradeceu a Deus por aquela preparação. E ele ainda fez uma oração que apresentou todos nós que orássemos ao Deus dos deuses, pedindo a sua intercessão que o Senhor atendesse. Né? E nós somos gratos a Deus que até hoje o Senhor está atendendo a nossa petição. Não é verdade? Então, além disso, nós temos ainda a música entranhada no meio disso tudo. Né? Tem outro exemplo bíblico, igual a gente pode ver aqui, que está lá em 2 Reis, capítulo 3, meus amados, que é o poder da música sobre a revelação, sobre a unção do servo de Deus. A gente tem um relato lá no trecho que fala assim: trazei-me um tangedor, e a porta da profecia foi aberta. Queridos, 3 reis saiu para uma guerra, os irmãos lembram bem dessa passagem, e um estava em obediência, mas 2 não. Só que eles ficaram meio perdidos, sem saber o que fazer, que rumo tomar. E um falou assim: vamos consultar um homem de Deus aqui, a palavra de Deus, para nós ver o que nós faz. Consultar Eliseu. Só que Eliseu foi lá, irmãos, já meio nervoso, né? Porque 2 reis estavam em desobediência. E ele falou assim: ó, se não fosse por Josafá, nem na sua cara eu olhava. Não é verdade? Então ele perdeu um pouco da comunhão. O que ele fez para que houvesse comunhão da parte de Deus, houvesse uma ligação? Falou: traz um músico aí, traz um tangedor. E quando o tangedor tocou, o que a palavra de Deus fala? Houve sobre ele a mão do Senhor caiu sobre ele, ou seja, veio a revelação da parte de Deus. Então a gente entende assim, irmãos, é muito claro o paralelo que tem com os dias atuais, né? Aquele hino que a gente canta, né? Toca ali antes da palavra. Muitas vezes Deus pode revelar a palavra naquele hino,
que a gente toca e canta antes da palavra. Mas, às vezes, durante o culto, o Senhor também pode revelar o santo hino, ou revelar a santa palavra. Toca um hino, vem a inspiração do Senhor. Então percebe que a música ela tem um papel assim, muito importante no nosso meio, embora, às vezes, em algum lugar não tenha instrumentos, mas nem por isso deixa de ter música. Muito bom. Então a música faz parte da nossa vida, do cotidiano nosso. E nos cultos nós temos muita música. Tem música o tempo todo. Uma grande parte do culto é música. E daí a gente tem que entender música e hino. Se a gente tem só música, você pode pôr a letra que você quiser. Né? Tem alguns até fazendo isso, pega a letra, pega a música, a melodia conhecida de um dos nossos hinos e coloca ali uma outra letra. Mas a letra que nos está proposta para um culto, ou para uma santa ceia, ou para um batismo, ou para um funeral, é a poesia que está proposta para aquele serviço. Então aquilo se torna um hino, ou de louvor, ou de súplica, ou de adoração, dentro da ordem de um culto. Então a gente pode entender que a música é como se ela fosse um envelope. A poesia é o que está dentro desse envelope. A música é o mensageiro, o músico, a organista é o mensageiro. Vou entregar essa correspondência, vou entregar essa mensagem. E ao entregar essa mensagem, aquele que está precisando receber vai se sentir confortado, vai se sentir adorando a Deus. E é isso que nós precisamos, porque a música com a poesia nos facilitará a comunhão para com Deus. E nós precisamos muito dessa comunhão para com Deus. Então nós precisamos entender. Tem irmão que fala assim, mas a técnica isso, a técnica aquilo, a técnica aquilo. E daí desvaloriza a poesia também. Nós não podemos falar assim, não presta atenção na técnica. E ainda desvaloriza a poesia. Para que fazermos assim? Então nós precisamos entender que na ordem do culto, e esse culto seja então qualquer dos serviços propostos, a música tem um papel muito importante e nós não podemos deixar com que isso se esvaia como uma fumaça, por exemplo, que passa ali e acabou. Para que a gente entenda isso um pouquinho mais, vamos falar dos nossos tempos. Irmão, o tempo da Bíblia lá já passou, não volta mais, não sei o quê. Bom, a gente viu aí que volta, né? Então, tudo que já foi, tudo que foi, já se fez. Então, vamos falar um pouquinho da nossa ordem do culto, da nossa organização da música dentro da instituição Congregação Cristã no Brasil. A instituição Congregação Cristã no Brasil, ela é provedora de seus próprios recursos. Ou seja, a gente não busca músicos lá fora. Forma-se músicos aqui dentro. A gente não ensaia músicos lá fora. Ensaia-se músicos aqui dentro. Mas teve um começo, teve um start, teve um dia que alguém, com a iluminação de Deus, chamou mais alguém e falou assim, vamos fazer isso. Só que fazer isso dá trabalho. Fazer essa reunião deu trabalho. Fazer esse ajuntamento de hoje com 93 conexões dá trabalho. A gente teve que abrir mão, muitos aqui, há de serviço também, que abriram mão de outros afazeres para nós estarmos juntos aqui hoje. Então, entendendo que a congregação ela é reconhecida, você fala assim, eu sou da congregação. A primeira reação que tem-se do público em geral, fala assim, é a igreja do véu? É a primeira reação de todo mundo. Sim, a igreja do véu. Aí, na sequência, normalmente se dá o quê? A orquestra deles lá é muito bonita. Então, nós somos referência em termos de orquestra, sem fazer propaganda nenhuma, sem fazer nenhum cartaz, nenhum panfleto, nada disso. Mas somos referência, somos reconhecidos por isso, porque tem uma organização dentro da instituição. E é lógico, se a gente tem essa necessidade de prover recursos, a gente vai ter serviços, pessoas que fazem e materiais para se fazer. Vamos dar uma passeada, né, dentre os serviços que estão disponíveis para nós fazermos na parte musical na nossa instituição?
irmão João Edson e demais irmãos, organização é uma palavra base, fundamental. Deus, ele gosta das coisas organizadas. O Senhor sempre provê, embora às vezes a gente nem perceba, né? Organizadamente tudo na nossa vida, né? Quando foi para o povo sair do Egito, o povo de Deus sair do Egito, houve uma ordem, houve um processo, o Senhor deu uma trabalhada lá nos egípcios, de forma que quando eles saíram, os egípcios estavam enfraquecidos. Então tudo houve uma preparação, uma organização da parte de Deus. E a obra de Deus, a congregação cristã no Brasil, aqui no Brasil, quando começou pelo nosso irmão, saudoso irmão Luiz Franciscon, começou pregar o evangelho da salvação e Deus foi fazendo obra e o povo foi crendo. E lógico, precisava de lugar para juntar esse povo. No começo, reunia-se nas casas. O irmão Luiz Franciscon fazia culto nas casas, que hoje a gente chama de culto de evangelização. Ele fazia os cultos nas casas e Deus foi chamando. Aí a casa ficou apertada. Imagina, você receber lá na sua casa aquele monte de gente, não cabe, uns fica para dentro, outros fica para fora. Não, irmãos, nós precisamos, para ficar organizado, vamos ter um lugar para nós adorar o Senhor, cultuar o Senhor, verdade, vamos comprar o terreno, vamos... E assim foi, irmãos, e Deus foi trabalhando, o Senhor foi operando, e a obra de Deus crescendo. E na parte musical, o Franciscão trouxe alguns hinários da Itália, e cantava aqueles hinos em italiano mesmo, alguns traduzidos para o português. E o certo é que não se deixou de louvar a Deus. Segundo os relatos bíblicos, os relatos históricos que nós temos, algumas igrejas tinham o que nós chamamos de harmônio, uma espécie de órgão que funcionava a ar, né? E aquele instrumento ajudava a irmandade. Mas quando foi em 1932, o ministério chegou num consenso de que deveria ter orquestra. Então percebe que vai tendo a necessidade e vai se tomando providências de acordo com a necessidade vai aparecendo. Então nós começamos a formar as orquestras, começou a formar alunos, igual já foi dito aqui, formar músicos, porque o mercado em si, vamos chamar de mercado, ele não consegue fornecer músico para nós. Então nós trabalhamos a formação dos nossos músicos, como já foi dito até numa ocasião, numa reunião online. Então a gente provê através dos grupos de estudo musical, provê organista, provê músico, provê encarregado regional, e o Senhor vai preparando todas as coisas. Então, assim, surge o cargo, surge a necessidade, e para que haja uma ordem, para que haja uma organização, é necessário alguém que ocupe aquele cargo para manter a ordem. É verdade? E, como nós sabemos, com o crescimento da obra de Deus, principalmente na parte musical, houve-se a necessidade de quê? De haver um padrão mínimo de forma de tocar. Que forma que é essa? É o andamento, é a intensidade, não é verdade? É a expressão de cada hino. Então, no princípio, os irmãos criaram o chamado ensaio geral. Um ancião presidia um ensaio e vinha um de um lugar, outro de outro, dois de outro lugar, juntava ali os músicos e se fazia um ensaio. Então cada um voltava para suas casas, para suas cidades ou bairros, já com a noção de como ia se trabalhar. Mais para frente, esse ensaio passou a ser chamado de ensaio regional, que é o ensaio regional que nós conhecemos hoje. Mas esse ensaio já não foi suficiente para suprir a demanda. Foi criado o que então? Foi criado os ensaios locais. Aí sim, na localidade, nos ensaios local, é trabalhado aqueles conhecimentos mais básicos, as orientações mais básicas para a boa formação do músico, para a boa formação da orquestra, orientação de parte teórica, né? E todas as orientações que se fazem necessárias para nós tocar bem os nossos hinos, interpretando da forma correta. Excelente. E aí acontece uma situação interessante, porque primeiro aparece o serviço, aparece a necessidade. Vamos atravessar esse rio? Precisa fazer uma ponte. A necessidade é atravessar o rio. E depois vamos fazer uma ponte, então, para atravessar esse rio. E daí vem quem vai fazer a ponte? Quem vai construir essa ponte?
E daí a gente chega nessa tônica da reunião que diz que por nome o Senhor nos chamou. E nos chamou para ser um servidor a Ele. Não é para eu chegar aqui e fazer ao meu entendimento. Ele me chamou. Quantos de nós, ou todos nós, estávamos tranquilos ali no culto? Estou vendo aqui, ó, tem o irmão Maurílio lá de Mogi, está aqui junto com a gente, encarregado regional. Está o irmão Felipe lá de Maracanaú, no Ceará, encarregado regional, está aqui junto também, a gente assistindo essa reunião. Por nome, um dia o Senhor nos chamou, irmão Maurílio, vem aqui. Eu mesmo, vem aqui. Aí ele chegou ali e falou assim, olha, esse irmão a partir de hoje é o vosso encarregado regional nessa congregação, nesta região. Então nós somos chamados por nome. A mesma coisa aconteceu com outros nomes que eu posso ver aqui. Irmã Elisângela, irmã Eliana, o próprio irmão Eduardo foi encarregado regional, mas um dia o Senhor chamou, irmão Eduardo, a partir de hoje o seu chamado não é mais para encarregado regional, o seu chamado hoje é para ancião. Então, a cada um de nós, o instrutor e a instrutora fala assim, não, ninguém nunca me apresentou na igreja, mas lá no seu GEM, alguém falou assim, esse aqui é o irmão fulano de tal, a partir de hoje ele é o nosso instrutor nesta congregação, essa irmã é a nossa instrutora nesta congregação. Então, por nome, o Senhor nos chamou, o Senhor nos conduziu até aqui para nós lhe servirmos na parte musical. Então vamos entender um pouquinho o que é cada um de nós, enquanto servidores da parte musical. Então, é muito importante esse entendimento, o que eu vou fazer após o Senhor ter me chamado pelo nome. Quais são as atribuições daquele cargo? Irmão Simael travou de novo. Irmão Simael, a internet está ruim hoje. A internet lá não está muito boa, não. A internet, de uma forma geral, no estado não está boa. Tem alguns irmãos reclamando durante a semana toda. Então, vamos lá. Moelson, fala aí do instrutor. Dando continuidade, meus queridos, o Senhor chamou cada um de nós para um trabalho, igual nós já percebemos aqui, desde o início da reunião, nós já estamos entendendo o que está acontecendo. O Senhor está trabalhando, vai surgindo necessidades e o Senhor vai chamando aqueles para ocupar aqueles cargos, para fazer aquele determinado serviço. Precisa de alguém para instruir um músico, para formar um músico, um professor, que no nosso meio nós chamamos de instrutor, de instrutora. E hoje, aqui nesta tarde, nesse grupo tem muitos instrutores. Todos já se empenharam em ensinar música para alguém. Passar ali o seu conhecimento. Às vezes o irmão tem um conhecimento tão pouco, você se acha assim incapaz. Mas alguém encosta em você e fala assim, irmão, me ajuda aqui. Eu estou com essa dificuldade. O irmão vai lá, esclarece. E aquela dúvida que o irmão, aquele pouquinho que o irmão, a irmã ajudou, vai marcar a vida do seu aluno para sempre. Ele vai ser uma pessoa que vai ser grato a Deus por você ter entrado na vida dele. Então, o instrutor é a pessoa mais importante aqui, nesse grupo, que é os que estão lá trabalhando, propagando a boa arte musical, ensinando bons modos musical, não é verdade? Instruindo como ser um músico e como se portar como um cristão também, porque muitas vezes nós estamos ali instruindo e há a oportunidade de instruir espiritualmente. Todos os irmãos devem se lembrar que em algum momento o seu aluno, ele passou por um processo difícil. E Deus usou de quem? De quem estava perto dele para instruir. Então o instrutor, a instrutora, ele deve formar e capacitar músicos e organistas em conformidade com aquilo que foi estabelecido pela congregação. Não vamos ensinar nada do que está fora, do que está determinado nos nossos costumes, no nosso jeito de portar, na nossa forma de conduzir, que desde os princípios o Senhor já tem trabalhado no meio do seu povo, e nós temos visto muita obra, temos visto o Senhor operar grandemente no nosso meio. E junto desse instrutor, tem também quem cuida ali de uma parte grande de instrutores e instrutoras. Tem o encarregado local, né? Encarregado local. E o encarregado local é uma peça fundamental nesse processo como um todo. Desde que entenda para que foi chamado. Fui chamado para ser o encarregado local desta congregação.
Então ele vai cuidar desta congregação, ele vai trabalhar em favor desta congregação, ou eventualmente de algum outro lugar onde for designado para tal, mas ele, em conjunto com os instrutores que ali foram constituídos, ele vai cuidar dos outros que foram chamados daí para ser músicos, para ser organistas. Todos foram chamados. Hoje a reunião é para nós somos chamados para trabalhar como instrutores, como instrutor, como encarregado local, e a gente deve entender, compreender esse chamado. E como encarregado local, então é necessário que compreendamos que devemos estar nas nossas atribuições promover o desenvolvimento ordenado, organizado da orquestra local, bem como o seu aprimoramento. O músico chegou aí, tá bom, foi chamado, atendeu o chamado, já está aí. Daqui a pouquinho a gente vê que não é bem assim. O organista chegou, tá bom, aí o dia que tiver bom vai para o teste, a gente vai ver que não é bem desse jeito. Então, o encarregado local que entende para o que foi chamado, ele dedicará, aí tem um ditado popular que fala assim, de corpo e alma, né? Ele se dedicará de corpo e alma para a congregação onde ele foi chamado, desenvolvendo ali a parte musical, sempre em comunhão, em santa comunhão com os irmãos do ministério da localidade, com o encarregado regional que é atribuído cuidar daquela congregação. Não tem jeito de ser diferente. E é muito simples, se fizermos o básico, é muito simples. Não tem complicação. E daí vem um ponto de apoio para o encarregado local, porque fala, eu vou mexer com as irmãs, nem sempre posso. Que ponto de apoio é esse, Moel? Esse irmão João Edson e demais irmãos, né? É interessante, se o irmão de repente fosse encarregado local, aí você poderia chegar lá na minha comum e dar pitaco lá, eu sou outro encarregado local, e você chega lá e vai colocar a minha casa em ordem, né? Você não vai preocupar com a minha casa, né? Você vai preocupar com a sua casa, louvado seja Deus. Mas o irmão João Edson falou aí de apoio, irmãos. Hoje Deus preparou nós, desde o início da obra, na verdade, né? A gente tem as nossas irmãs examinadoras. Em vários lugares do Brasil, de Minas Gerais também, ainda há o ensino da música para organistas na congregação. Então, se faz necessário o quê? Uma pessoa que apoie mais próximo as nossas irmãs organistas. Alguém que fale com propriedade, que sabe, que conhece, que domina aquele instrumento, que é o órgão, esse instrumento maravilhoso. Então Deus preparou as nossas irmãs examinadoras. Então a examinadora, ela tem que ser aquela irmã amorosa, que apoia, que instrui, que dá sustentação para as organistas. Eu creio que aqui nesse grupo não tem irmãs desse jeito, mas tem lugar que a organista chega, que as irmãs ficam tudo com medo da irmã. Meu Deus, como que pode? Né? Ninguém pode ter medo da examinadora. Tem que ter alegria. Chegou a minha examinadora. Irmã, vem cá, dá aquele abraço. Que bom que a irmã está aqui. Eu estou com a dúvida nisso, naquilo. Né? Então é dar apoio. Né? Não é ser chefe, né, irmão João Edson, os demais irmãos. Não é ser chefe, hein? Não, aqui eu faço do meu jeito, aqui tem que ser assim, tem que ser assado. O Senhor já preparou, nós temos as orientações da parte musical e tem a necessidade de alguém que apoie e que instrua as nossas irmãs organistas. E é este cargo maravilhoso que Deus preparou das nossas irmãs examinadoras. O que acontece? Nós temos um padrão, uma forma de conduzir e, como nós já vimos aqui, ela vai trabalhar junto com o encarregado local, apoiando nas necessidades que a orquestra local apresentar. Irmão Simael já voltou? Eu queria que o irmão Simael falasse aí sobre o encarregado regional, o gestor da música, né, irmão Simael? Fala aí do gestor da música. Glória a Deus. Então, o encarregado regional, ele tem essa função principal, fala dele, ele não é o cargo principal, mas a função principal do encarregado regional não é atender o ICE regional, e sim fazer a gestão da parte da música em um setor, em uma região, é preocupar-se, ter uma agenda bem construída ali, com os ensaios locais, em todas as congregações, se possível,
naquelas congregações que ainda não tem uma orquestra, é possível um ensaio de canto para aquela querida irmandade? E a formação de músicos? Está tendo gente em todas as congregações? Tem ensaio regional naquela região? Tem as reuniões técnicas para encarregados, para instrutores, para instrutoras, para as irmãs examinadoras, por naipe de instrumento? Então, todo esse trabalho de organização, o encarregado regional tem essa função de gerir. Ele precisa ser um ponto de apoio. Observe que ele não está lá em cima, ele está aqui embaixo, sustentando todo esse corpo musical e dando apoio para que tudo funcione muito bem. Ele é responsável por padronização. Então, cada serviço que ele atende, seja uma reunião técnica, seja um ensaio regional, um ensaio local, onde ele passa, ele leva como um representante, como gestor da música, uma padronização, como deve ser a música sacra, de maneira que ele, estando na sua região, ou por designação, atendendo em outra região, ele é um apoio, uma sustentação para aquele outro companheiro, outro conserve que está ali, porque todos vão falando a mesma língua. Então esse é o papel de encarregado regional, gestor, e buscar essa padronização na obra de Deus. Irmão Simael, e os músicos precisam ter medo do encarregado regional? Como é que funciona aí? Então, o encarregado regional, ele estando aqui embaixo, dando a sustentação, ele não é o chefe, né? Então, ele não causa ali nenhum temor, nenhum medo nos músicos. Sim, todos tratando um ao outro com respeito, com alegria, com dedicação, mas o encarregado regional, ele chegando numa congregação, é a oportunidade do músico que está ali, do encarregado local, nosso regional chegou, vamos tirar alguma dúvida com ele, e assim ele precisa ser aquela pessoa que tem essa abertura com os músicos, também com as irmãs organistas, com todo o corpo musical, para ele levar esse conhecimento sem ser aquela pessoa distante, mais próxima na medida do possível. Região grande não é tão próximo igual o encarregado local, mas precisa ter essa acessibilidade. É interessante nessa fala o manter a unidade, né? Manter a mesma língua, e isso nos remete a um verso bíblico ouvido hoje, que lá no começo da reunião comentei que hoje ainda o Senhor nos tinha dado algum sinal sobre esse tema dessa reunião. Participei da reunião do setor, agora pela manhã, e a palavra foi em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 9, diz assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Então não é alguma coisa que a gente inventou, Deus nos conduziu até aqui, Deus conduziu a fazer isso pelo estado de Minas, porque fiel é Deus pelo qual todos nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que no verso seguinte diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, Paulo deixou isso, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que rogo e olha que peso que tem isso. Que digais todos uma mesma coisa. Não é para a gente, um fala um negócio, outro fala outro fala de outro jeito, eu entendi assim, eu entendi. Está rogado em nome do Senhor Jesus, para nós dizermos sempre a mesma coisa. E que não haja entre nós dissensões. Não haja entre vós dissensões. E olha que interessante, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, não é nem nas falas, é a gente ser unido até no pensamento, né? E no mesmo parecer. A reunião decidiu assim, tem um tópico de ensinamento assim, para que não ter o mesmo parecer? Para que ficar procurando pareceres diferentes? Sejamos unidos, como Paulo deixou, no nome do Senhor Jesus, em um mesmo parecer, sempre. E nesta situação, daí vem a grande reflexão desta reunião de hoje. Nós que estamos aqui, nós sentimos chamados para a música. E lembrando que lá, quando se fala das funções, ali não tem um plano de carreira. Não é porque o irmão, hoje o seu chamado é de instrutor, que amanhã você já quer ser um encarregado local.
não é porque quer ser encarregado local e amanhã já quer ser o ancião, meu próximo passo, a minha próximo nível. Não tem nível. É entendermos o nosso chamado de agora e corresponder a esse chamado. Porque hoje a gente tem aqueles, a gente encontra pelo caminho, aqueles que não se sentem chamados, mas daí tem um jargão que diz assim, eu gosto muito de música. Quem só gosta muito de música normalmente faz o que quer, porque não entende o chamado. Ele congrega o dia que ele quer, ele atende o ensaio que ele quiser, ele coloca em prática o que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque não se sente chamado, mas gosta muito de música. Eu gosto muito de música. Tem alguns que falam até assim, né? Música está no sangue. Não tem música no sangue. Pode estar na alma, mas no sangue acho que não. E agora apareceu, né, dentro da construção do raciocínio nas reuniões, apareceu um outro elemento, que é alguém que nem gosta tanto de música, nem se sente chamado e nem gosta de música, mas está ali. Quem são esses personagens e que nós devemos agora, entendendo o nosso chamado, acolhê-los, trabalhar com eles para que eles se sintam chamados também? São aqueles que nem queriam ser músicos, são aquelas que nem queriam ser organista, mas o pai, a mãe, o vô, a avó colocou para estudar a música. Não, você vai estudar música. E às vezes até como um castigo. Se você não estudar música, você não vai para o shopping. Se você não estudar música, eu não vou te dar o seu celular que você quer. Se você não, então faz troca com a música. Esses nem se sentem chamados, nem gostam muito da música, mas estão ali junto da gente. E a gente precisa entender o nosso chamado para que a gente consiga construir neles também o sentimento de chamado. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, e no chat aí os irmãos e as irmãs me respondam, por favor, entendendo o chamado. Tem quem assistiu só a reunião dele e pronto, tá feito. Tem aquele que assistiu a reunião na RMR dele e falou assim, eu quero assistir essa reunião mais uma vez. Então, quem veio assistir essa reunião mais uma vez, escreva no chat, por favor. Vim assistir mais uma vez, porque me sinto chamado para esta parte que contribuo na obra de Deus. E daí, se eu tenho serviços e se eu tenho pessoas para fazer esse serviço, a gente tem materiais para trabalhar. Eu não posso agora falar assim, vamos construir uma casa? Tá, vamos construir uma casa e vamos pegar um foguete. Foguete não constrói casa. Mas eu posso pegar um computador para fazer o projeto da casa, mas eu não consigo construir a casa com o computador. Primeiro eu tenho que limpar o terreno. Não adianta eu pôr ali uma vassoura, eu tenho que pegar uma enxada para limpar o terreno. Então a ferramenta própria para fazer as coisas próprias. E daí a gente encontra então de material para a nossa música, o nosso inário. É um livro já universal, é um livro que tem muitas nações. Se não tem tradução literal, traduzido literalmente, existe a mensagem. A mensagem final é sempre a mesma. Esses hinos, então, nesse compêndio nosso de 480 hinos, mais os coros, chegam aí a diversas nações, a diversos povos, a diversas línguas, e a mensagem contida dentro desse envelope tem que ser a mesma para todos. Estamos sabendo aí, olha que maravilha, vai ter inários nossos traduzidos para os povos indígenas. Isso não é maravilha? Isso não é algo de Deus? Isso não é algo divino? Para que a mesma mensagem chegue para eles. Então, por que desvalorizar? Por que descaracterizar a nossa ferramenta de trabalho? Por que chegarmos em um ensaio e fazermos diferente do que está proposto? Não temos necessidade disso. O nosso inário seja uma bússola. Enquanto bússola, o que é uma bússola? Bússola é um instrumento de navegação. Mas não quer dizer que eu tenho que sempre ir por norte. Eu posso olhar para o norte e falar assim, o meu caminho melhor é para o leste, é para o oeste, é para o sul. Ele é um orientador. Alguns de nós há de ser que algum dia estava num culto, que o culto se transcorria
vamos chamar de normal. Todo culto é abençoado. Todo culto, sem distinção, é abençoado. Nós vamos falar que estava dentro da benção de todo dia. De repente, alguém pede, inspirado por Deus, um hino. Pode ser até aquele mesmo hino que canta todos os cultos. E a orquestra entende naquele dia e toca diferente naquele dia. Pronto, a história daquele culto muda. Toma outro rumo. O hino orientou. O hino levou, o hino fez caminhar. Irmandade, vamos por aqui, que hoje a benção está aqui. É necessário nós compreendermos e valorizar os nossos materiais de trabalho. E daí, somos chamados para isso? Estamos entendendo o chamado? Estamos compreendendo a posição que Deus nos colocou dentro da parte musical, na obra de Deus? E para isso, então, nós vamos compartilhar com vocês, com todos nós, e a gente não cansou de ver essa receita. A gente não cansou. A gente que está apresentando a reunião aqui, vimos isso, tem 4 meses que a gente está trabalhando nisso, um grupo de irmãos regionais, de irmãs examinadoras, de encarregados locais, de diversas partes do estado. Não tem um grupinho de Belo Horizonte fazendo isso. Não tem um grupinho de Belo Horizonte fazendo aquilo. É um grupo envolvido e nós tivemos muitos sinais para que nós possamos preservar a nossa música. Teve um dia que a gente estava aqui trabalhando e tem uma irmãzinha que trabalha aqui em casa e ela estava cantando exatamente o hino que a gente tinha que pôr aqui, na hora de pôr. Eu tenho vivido, muitos dos irmãos sabem aqui, um quadro de saúde da minha esposa e algo que me chamou a atenção bastante nesses dias, porque muitos procuram a gente e falam assim, alimentação saudável, não fala de remédio, fala de alimentação saudável. Olha, essa fruta é boa, não coma isso faz mal. Gente, mas a gente já está caminhando para o fim da vida e agora vem falar que essa fruta não faz bem para isso, ou aquela alimentação não faz bem, que é para comer comida saudável. Coma comida saudável. Por que a gente não comeu comida saudável a vida toda, não é assim mesmo? Então vamos falar da música. Para que a gente vai descaracterizar a nossa música? Para um dia alguém chegar aqui e falar assim, olha, façam a música de vocês, a melhor, a perfeita. Aqui está posta para nós. Então não vamos esperar se perder para depois te falar assim, olha, procurem o que é saudável. Então nós vamos compartilhar aqui com os irmãos, com as irmãs, uma receita que pode ser absorvida por vocês, por todos nós, e depois compartilhada com pai, com mãe, com vô, com vó, com um músico, com um organista, com seu cooperador, com seu ancião, com seu vizinho até, com a sua vizinha, com o seu colega de trabalho. Presta bem atenção. Glória a Deus. É muito bom, né, irmãos? A gente tá junto aqui aprendendo, é maravilhoso. O irmão falando a respeito de distorcer, né? A gente começa a analisar a história do povo de Deus e a gente percebe que 2000 anos, 4000 anos atrás, ouvir um conjunto de pessoas tocando e cantando não era uma coisa muito simples, não era uma coisa muito fácil. Era uma coisa assim relativamente difícil e às vezes acessível a poucos, não é verdade? Mas, com o passar do tempo, a música foi se popularizando e nós chegamos ao que a gente tem hoje. Um acesso muito grande a um acervo ilimitado, vamos dizer assim, de tudo quanto é tipo de música e estilo musical de N culturas. Não é verdade? Mas nesse mar de opções, a gente precisa focar naquilo que louva a Deus, naquilo que nos conecta com o Senhor. Os primitivos da obra de Deus, aqui no Brasil principalmente, focaram em algo simples, em algo que foi pensado desde o ritmo, desde a melodia, até a poesia, somente em adorar a Deus. Ou seja, a nossa música, ela não invoca o sentimento. Quando ela é tocada,
de acordo com o que está proposto, a nossa mente se eleva ao céu automaticamente. Foi falado muito aqui sobre o nosso inário, e eu tenho certeza que qualquer um de nós agora, seja o processo que nós estiver passando, se nós pegar o inário, abrir o nosso inário, um hino vai falar conosco, sem exceção. Em algum momento, né, esse hino vai falar conosco. Então essa música, ela não é uma música qualquer. Ela é uma música que nos conecta com o Senhor. Não é verdade? Agora, para isso, meus amados, a gente precisa de uma preparação. Hoje Deus preparou aqui, nós já vemos tudo, as necessidades, quem vai ocupar o cargo, o que tem que fazer. Agora, que essa receitinha que nós vamos compartilhar aqui hoje, é os itens, é os ingredientes para a gente ter sucesso no nosso trabalho. Sucesso de que forma? De forma que Deus seja engrandecido. De forma que não importa quem falou, quem fez ou quem deixou de fazer, mas importa que o nome de Deus seja glorificado. E isso é que é o mais importante. E a gente observando a palavra de Deus, a gente observa que quem temeu a Deus, o Senhor era com ele. Quem se interessava pelas coisas de Deus, o Senhor era com ele. Então, o primeiro item dessa receitinha que nós vamos passar aqui hoje é temor e interesse. Irmãos, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus, ele é sábio. Ele não anda por caminhos tortuosos, ele não desliza, ele não sai do trilho. E nós precisamos de uma motivação, de um interesse para propagar boas coisas. Os irmãos não precisam confiar no que nós estamos falando aqui hoje, né, irmão João Edson, irmão Simael, irmão Eduardo. Pesquisa, busca na palavra de Deus, pega os registros históricos da congregação, olha como que os antigos procediam. O temor e o interesse tem que estar na nossa vida. Então, o irmão recebeu o chamado, põe esse item na sua receitinha. Você pode ter certeza, o Senhor vai estar contigo grandemente. E lógico, para que isso tudo aconteça, nós precisamos também de dedicação. Aproveitar bem o nosso tempo, né, meus queridos? Já foi dito aqui sobre gostar muito. Às vezes tem gente que gosta muito de uma coisa, mas ele faz aquilo como hobby. Na hora que der, eu faço. Se tiver tempo, aquela reunião online, não, aquilo lá, se der certo, eu conecto lá. Se eu não tiver nada mais importante para fazer, né, que o nosso trabalho na obra de Deus, aquilo que nós fomos chamados, seja prioridade na nossa vida. Nós possamos entender esse chamado. E não que nós possamos fazer, se der tempo, se der certo. Vamos tirar o se de lado e vamos fazer com a ajuda de Deus. Vamos dedicar, conhecer o nosso hino, conhecer a nossa música, conhecer a palavra de Deus, manejar bem ela. Que assim, irmãos, não vai ficar pesado, vai ficar muito mais fácil, porque o Senhor vai estar junto de nós. O terceiro item dessa receita é a seriedade. Mas não é a seriedade de braveza, não é ser bravo, é ser sério. A gente precisa levar a sério os nossos ensaios. O ensaio não é um evento em si mesmo, o ensaio não se completa em si mesmo. O ensaio vai se completar lá no culto, onde a gente entregou a Deus o que a gente aprendeu nos ensaios. Então, caros irmãos encarregados locais que estão aqui, os instrutores que caberão fazer os ensaios do GEM, levem a sério os seus ensaios. Entregue na mão dos outros. Dedique você. Faça isso com baldes cheios. Pega baldes e mais baldes e mais baldes de seriedade e leve o seu ensaio. Baldes de temor, de interesse e, de novo, de dedicação. Olha a palavra dedicação repetida aí. Quanto maior a quantidade desse item, melhor o resultado. O próximo item é a meditação. Começa assim: na tua lei medito de dia e noite. E a gente lembra lá do Salmo 1. Na tua lei medito de dia e de noite. Mas lá atrás, bem lá atrás mesmo, um dia Deus falou com Josué. Deus falou com ele: Josué, anima, você vai atravessar para o lado de lá do Jordão e leva o povo para lá. Tão somente
esforça-te e tem bom ânimo. Só que tem um conselho ali, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Se nós entendemos que o nosso inário é a Bíblia cantada, não é assim? Nós já ouvimos falar isso tantas vezes. O inário é a Bíblia cantada. Então, nós temos que meditar nessa lei que está escrita dentro dos nossos inários, bem como na lei de Deus, que está contida na Bíblia e que às vezes não é cantada. Mas nós precisamos meditar nisso de dia e de noite. Essa indicação, irmãos, é desde o dia que nasceu até o dia de ir embora. Não tem problema nenhum. É de tempo indeterminado. Procure lugares calmos. Sabe aquela soneca na hora do almoço que a gente vê muitos fazerem? Acham um cantinho ali na oficina, acham um cantinho ali na fábrica de móveis, acham um cantinho ali no escritório e acha aquele cantinho e pronto. É esse cantinho mesmo. Só que em vez de tirar uma soneca, vai meditar nas coisas de Deus, no inário que você tem como ferramenta de trabalho, no que você precisa levar lá para o seu ensaio. Irmãos, acreditem nisso. Tem tesouros infindáveis ali dentro. Não canso de dizer, não vou me cansar de dizer o tanto que aquele verso que tem na contracapa do nosso inário, um hino novo, um cântico novo. Toda vez que a gente pega um hino para ver, você acha um tesouro ali dentro. A gente não pode passar um hino por passar, porque achou ele bonito no ensaio passado, porque ele viu numa gravação bonita em algum lugar. A meditação nos trouxe um tesouro para a gente compartilhar com quem estiver presente naquele dia do nosso ensaio. Então procure meditação. Tem até uma instrução que fala assim: se possível, nem é sentar, ajoelhe-se mesmo. Ajoelhe-se. Ah, mas para eu ajoelhar eu tenho que ficar de olho aberto, de olho fechado. Não, você não está fazendo oração. Abra ali o inário, abra a Bíblia e medite, traga aquilo ali como um tesouro de infinito valor. Temos mais itens. Sim, já caminhando aí para o finalzinho dessa reunião, mais 2 itens aqui dessa receita. Fiquemos todos conectados. Vamos falar aqui da persistência. É necessário, irmãos, que tenhamos essa virtude em nós. O que é virtude? Qualidade. Deus derrama virtudes para a igreja. E uma das virtudes que precisamos buscar chama persistir naquilo que somos instruídos. Então, use a pomada da persistência de forma abundante. Não economize nessa pomada. E também com muito respeito. É o outro item dessa receita. Toque de maneira sóbria. O que é tocar com sobriedade? Com consciência do que eu estou fazendo, respeitando aquilo que eu estou tocando e de forma autêntica. Quando se autentica algum documento, quer dizer, conforme o original. O que é o original? É o nosso inário. Já está pronto, já está proposto para nós. E é necessário nós bater esse carimbo. Com a forma que eu estou tocando, confere com o original. De maneira que nós já vamos agora para o 6º remédio. Está lá naquela prateleira para nós, que tem os princípios ativos, os chás da adoração, da comunhão, da reflexão e da paz. E vamos acrescentar aqui o chá da oração também. Então, irmãos, é necessário que sejamos excessivamente responsáveis pela verdadeira, que em letras maiúsculas, adoração a Deus. A forma que eu estou adorando é o que está proposto, é o que o Senhor guiou o santo ministério, embasado, alicerçado na palavra de Deus, para que seja essa adoração. Esse envelope está condizente com a mensagem que está sendo levada. Esse envelope é a música. Não podemos colocar essa mensagem tão linda no envelope rasgado, não. Esse envelope está limpo, está com o endereço correto, que é Deus. Não é para um homem ser exaltado, é para Deus ser exaltado. Então, tome xícaras abundantes desse chá, não economiza, e encontre o verdadeiro propósito do aperfeiçoamento. A técnica,
o estudo, a presença nas reuniões técnicas, nos ensaios regionais, nos eventos da obra de Deus, é para que o Senhor receba a verdadeira adoração. Então, vamos buscar esse conhecimento para que consigamos, quando Deus nos mostrar alguma coisa, nós consigamos transmitir no nosso instrumento, numa regência, numa explanação, como que devemos atuar na presença de Deus. Toda receita, né, tem assinatura ali de quem receitou, né, e fala por quanto tempo você vai tomar aquilo lá. Essa receita aqui compartilhada está assinada pelos versos bíblicos que a gente compartilhou com todos hoje. Essa receita pode ser usada sem restrição e sem moderação. É à vontade. Pode usar todos os itens ao mesmo tempo e diversas vezes por dia. E daí a gente até lembra de dizer que quanto mais você tirar, mais você vai ter para você. Se você tirar muito amor, você vai entregar e você vai ter mais para você. Quanto mais você orar, você vai orar pelos outros, vai clamar a Deus e você vai ter mais oração em você. Então essa receita pode ser usada sem restrição e sem moderação. E daí tem quando que essa receita foi fabricada, né? Quando que esse medicamento foi fabricado e até quando que ele vai valer. Então, a fabricação desses itens se dá desde a fundação do mundo. Desde que mundo é mundo, está se falando para ser sério, para ser amoroso, para ter paz, para ter comunhão, para ser submisso. E até quando que ela vale? Quanto durar nossos dias? Não tem fim. Até o fim dos tempos, que nós deixamos isso aí para os que vierem depois de nós, para assim, olha, eu usei uma receita durante a minha vida, foi bom para mim, usem vocês também. Nós estamos partindo agora aqui para o fim da reunião. Nós tivemos pico aí de 118 participações e graças a Deus por isso. Muitas graças a Deus por isso. Irmão Simael, suas palavras finais de agradecimento. Agradeço a Deus. Ciclo, agora para Minas Gerais, agora não é para um grupo mais, né? Agora por tudo. Glória a Deus. Agradeço a Deus por ter aprendido bastante com esse sexto ciclo. Um grupo reunidos e mais de 4 meses. E louvado seja Deus. O aprendizado ele é enorme. E eu agradeço a Deus por estar aqui nessa reunião final desse sexto ciclo, onde é a última reunião, mas eu aprendi muito aqui hoje também. Parece que a cada reunião é um cântico novo, é um aprendizado novo. E vou levar no meu coração esse dia como um grande aprendizado na vida espiritual, na vida musical, na vida de todos nós que está aqui. Uma alegria estar convosco. Deus seja louvado. Amém. Bom, Elson, suas palavras finais. Eu também sou grato a Deus por esta preparação, por ter aprendido, né? Eu também quero usar essa receita aqui até vestir o paletó de madeira, né? Até o Senhor levar nós para o reino da sua glória. E esses conselhos também quero guardar no meu coração, assim como todos aqueles que puseram atenção a tudo que foi compartilhado. E a gente sabe, irmãos, é efetivo, tem resultado, tem testemunho, tem muito a operar de Deus nesse trabalho. Dou graças a Deus por tudo, por essa alegria, por estar junto de vós. Deus seja louvado. Amém. Amém. A irmã Ivete está aí, está conectada. A irmã Ivete quer falar alguma coisa? A irmã Ivete? É que ela ia participar da apresentação hoje e por algum motivo não conseguiu participar. Se quiser falar alguma coisa. Acho que não. Bom, irmãos, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ouvir um hino. Tá? Um hino que tem tudo a ver com o assunto dessa reunião. A primeira estrofe, nós vamos ficar todos nós com o microfone fechado. E com o microfone fechado, nós vamos só ouvir e na tela vai aparecer aqui o título dos outros 5 ciclos que já
foi divulgado para o estado de Minas Gerais, que Deus abençoou bastante também, e só para nós lembrarmos destes 5 ciclos anteriores. Na segunda estrofe, ainda com os microfones fechados, canta a letra que aparecer aqui. Canta com o microfone fechado mesmo e canta. Solta a voz, canta. Né? E na terceira estrofe, aí sim, podem abrir o microfone, porque eu vi aqui no chat agora, né? Muitos disseram ali, irmão, essa é a terceira reunião, muitos, pelo menos um eu li, essa é a terceira reunião que eu venho assistir deste ciclo, não é nem dos anteriores, neste ciclo, gostou tanto do assunto, diversos, falaram assim, irmão, estou assistindo de novo, irmão, estou assistindo de novo. Outros disseram, é a primeira vez, assisti hoje pela primeira vez, mas não deixou de assistir, está aqui, está participando, leva a receita, compartilhe a receita, entenda que nós somos chamados. Então, na terceira estrofe, nós podemos abrir os nossos microfones e expressar o nosso sentimento perante Deus. Vamos lá, então.